Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. 1 Pedro 3:11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram os males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal e fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida, dai-me força para suportá-la sem murmurar, afastai-me dos maus pensadores e fazei que eu não dê entrada no espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessarmos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendida e segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados quanto desencarnados, para que debaixo dessa paz possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, a irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Muita paz nos corações. Então, depois de 2 semanas em que trocamos ocupações, porque desocupado ninguém ficou, estamos aqui para começar o ano com os nossos estudos. E nada melhor que começar o ano por aquilo que vai ser mais palpitante esse ano, que vai ser esse negócio aqui chamado de iniquidade. A gente está analisando esse termo aqui, essa orientação do nosso amigo amigo, que fala a respeito das influências ocultas. E que eu vou ler novamente só para a gente relembrar do porquê da igreja. Pesquisas mostram que antigamente as pessoas torciam pelos mocinhos, mas agora muita gente está torcendo pelos vilões, se darem bem em tudo. As pessoas começam a inverter valores, começam a ver como natural fazer o mal, e acham que tem mais é que fazer isso mesmo. Ser cruel é comum, todo mundo faz. As pessoas assimilam o mal como sendo a realidade da vida, tornando-se imorais, agressivos e cruéis. Jogos para as crianças que ganham mais pontos quanto mais perversos forem, e os pais são permissivos. O que devemos esperar disso? Iniquidade é isso, as pessoas quando resolvem fazer o mal sem vergonha. Iniquidade é algo, alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça ou à igualdade. Está associado ao ato de ser mau, injusto, perverso, sem ressentimento e sem escrúpulo. É como a gente viu no termo, imorais, agressivos e cruéis. Deve estar normalmente relacionado ao cinismo, falta de caráter, não tendo vergonha dos atos ilícitos. Eu acho que uma das coisas que mais incomoda na iniquidade é isso aqui: o cinismo, a falta de caráter e não ter vergonha dos atos ilícitos. E ainda ganham e querem vantagem em cima disso. E a Rita arruma clientela para lhe acompanhar nesse sentido. Em matéria de ser cruel, agressivo, imorais, e viver disso, que é a iniquidade, eu trouxe para vocês o que Jesus nos orientou a respeito de iniquidade. E a gente vê essas passagens aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós a teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direis claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis as iniquidades. Em relação ao final do mundo das provas e das expiações, que é o que a gente está passando, Jesus nos fala: mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino todos aqueles que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade,
lançar-nos-ão da fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você sabe que tem hora na minha vida que eu fico esperando e penso, será que esse negócio ainda vai demorar muito tempo? Será que eu ainda vou estar aqui na Terra para começar a ver isso? Eu acho que eu não vou estar aqui encarnado não, sabe? Eu acho que eu vou ter desencarnado. Porque é tanta coisa desagradável, é tanta iniquidade, é tanto cinismo, é tanta falta de caráter que tem entre as pessoas. E você vê isso de uma maneira o que é mais chocoso, sabe? Não é uma questão local, não é a questão de uma cidade nem de um país, é uma questão mundial, sabe? Você vê no mundo inteiro, porque hoje em dia tem notícia do mundo inteiro. Você vê o relacionamento entre as cidades, os países, de uma maneira geral, e a iniquidade tomando conta, sendo valorizada, e você vê que pessoas são massacradas por isso, e o pior é que, em vez das pessoas procurarem se juntar para tentar fazer algo edificante, fazer bem, não, eles valorizam o grupo da iniquidade, são tão ruins quanto, sabe? E formam grandes agrupamentos nesse sentido, e que ficam oprimindo e denegrindo a própria criatura humana, sabe? E eu fico me perguntando, até quando as pessoas que querem fazer o bem vão ficar caladas? Até quando as pessoas vão ficar se omitindo? Tem uma questão no livro dos Espíritos que ele fala isso. O espiritual fala que o bem ele é muito tímido, enquanto o mal ele grita, esperneia, avança, briga, quer tomar conta. O bem fica muito quietinho, muito tímido, e a gente não pode ficar desse jeito, sabe? E isso é uma verdadeira catucada para a gente, porque Jesus já nos convidou a ser divulgadores do bem. Quando ele falou para a gente, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu não darei testemunho dele diante do Pai. Isso quer dizer o seguinte, dar testemunho é você mostrar por comportamento, né? Ele fala aqui, comportamento é a prática da iniquidade. O seu comportamento é iníquo. Então você que não dá testemunho do bem diante da iniquidade, você vai ser um daqueles que quando chegar lá do outro lado vai dizer, mas eu não falei Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagre. Mas se não deu testemunho, não valeu de nada, sabe? Não valeu de nada. Então, a gente precisa ser divulgadores do bem. Se você tem vergonha de divulgar o bem, você está deixando o que é mal tomar conta de você e daqueles que estão em sua volta. Eu não estou dizendo que a gente sai brigando com os outros, de maneira alguma. Eu acho que do mesmo modo que as pessoas têm a capacidade de dar suas opiniões, como o mal dá suas opiniões, você também tem que ter a sua capacidade de dar a sua opinião. Porque dar opinião quer dizer uma conduta que você usou o seu pré-frontal para tomar decisão. Você está decidindo fazer aquilo, seguir aquele caminho. E se o outro quer seguir o caminho equivocado, é problema do outro. Mas você tem que ser o trabalhador do bem. Jesus espera isso da gente, sabe? E é como eu sempre falei para aqui, enquanto ela falar, não existe nenhum pensamento do homem que não tenha uma lei de Deus olhando para ele. Imagina que é o homem ter um pensamento, uma ideia que Deus não teve. Primeira pergunta do nosso evangelho: quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pô, se é inteligência suprema, ele está na minha frente, eu estou atrás. Se não existe um pensamento meu que não tem uma lei de Deus olhando para mim, isso quer dizer que cada pensamento que eu tenho que expressar a expressão, eu tenho que me expressar da maneira correta, diante daquela ideia que está me surgindo. E não eu ficar
me omitindo diante do que os outros estão pensando, falando e fazendo. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter firmeza de propósito e de opinião. A gente tem a doutrina para estudar, e toda doutrina, como todo cristianismo, sempre tem resposta para tudo para nós. Sempre vai ter. Entende? Então que a gente procure entender isso e viver desse jeito. Porque cada vez que você é omisso diante do mal, você vai sofrer por isso. E não adianta você dizer que não vai. Porque é aquela frase que eu gosto tanto de repetir, que está lá no nosso livro dos Espíritos, na parte 4, penas e gozos futuros. Né? O Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Sendo omisso é você dar causa para que a coisa aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então nós temos o dever de fazer o bem, falar o bem, pensar o bem, viver o bem. Se você quer ser um bom espírito, se você quiser ter crescimento espiritual na sua vida. Porque se você se omite diante disso, você está plantando mal. E às vezes a sua omissão é mais culposa do que aquele que está fazendo mal. Porque muitas vezes aquele que está fazendo mal não teve a capacidade de conhecer o que você conhece a respeito de Deus e do bem. E quanto mais você tiver conhecimento, maior vai ser sua responsabilidade. O outro pode estar fazendo mal por ignorância. Você pode estar fazendo mal por omissão, sendo conivente com aquilo que muitas vezes você até concorda, mas não tem coragem de fazer. Então a gente tem que ter essas ideias tudo em mente, sabe? Porque o campo da iniquidade que você está mergulhado é um absurdo. É um absurdo. E isso que Jesus falou para a gente, ele falou para toda a humanidade que está encarnada. É para nós todos. Aonde você for, no país que você for, vai estar sendo desse jeito. Uns mais no departamento da vida, outros mais outros departamentos, sabe? Mas vai estar sendo desse jeito. Então eu não vejo a hora de juntar assim, isso aqui vai para o lado, isso aqui, a maneira de se volta de dizer. E ele também fala aqui, no São Mateus, também no capítulo 3, item 27. Ai de vós, escribas e fariseus, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisias e de iniquidades. Essa palavra iniquidade, ela tem mais do Evangelho de São Mateus. E a gente começou a ver, o que eu achei mais interessante, é trazer um sermão profético de Jesus, que está em São Mateus. Também está em São Marcos, o sermão profético, mas eu acho que em Mateus ele fica mais claro. São 7 tópicos que Jesus traz para a gente, é no capítulo 24, logo antes que ele está se preparando a turma do desencargo dele. E ele diz o seguinte: respondeu Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu já pego para a gente ter cautela. Que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E a muitos enganarão. Foi aqui que a gente terminou na reunião nossa do ano passado. Sabe? Muitas vezes quando a gente vê isso aqui, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Não é que vai vir um personagem dizer aqui, eu sou o Cristo, como Jesus viu. Tudo aquilo que fere o Evangelho de Cristo é o anticristo. Tudo aquilo que não valoriza o lado espiritual e valoriza o lado material é o anticristo. Toda vez que você tem o estímulo para a sensualidade, em vez de trabalhar a sensibilidade, é o anticristo. Toda vez que você vê cometer abusos, onde vai ter vícios, excessos e atos de injustiça, isso vai ser o anticristo.
lei maior de Cristo é a lei de justiça, amor e caridade. É ela que deve ser valorizada por todos nós. Todas as outras leis morais respondem a essa lei prioritária, lei de justiça, amor e caridade. Então, que a gente procure entender que nesse mundo onde se divulga, estimula o materialismo, as sensações do corpo, isso tudo são atitudes anticristãs. E as pessoas que divulgam isso, as pessoas que levam isso adiante, são os anticristos. Eles valorizam o oposto da moeda que o Cristo veio trazer para a gente. Cada um se pergunta aí, se estão caindo no sensualismo ou não. Não é difícil de você entender isso, sabe? Se você valoriza a sensibilidade do lado espiritual, você não vai se importar nem se sentir incomodado se você perder o lado material. Então, como é que você se comportaria se você perdesse sua casa, seu carro, seus objetos, suas coisas que você valoriza tanto na sua? Analise. Analisa você vivendo sem aquilo que é conquista sua como homem. Analisa. E você sabe qual o peso que isso vai ter para você. Então, é como Jesus falou, de que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? Ele já falava nós cristãos aqui. Nós, as pessoas que cultivam as qualidades do mundo, muitas vezes estamos perdendo nossa alma. Ele traz vários exemplos para a gente, sabe? Ninguém há de servir a dois senhores. Ninguém há de servir a Deus ou a Mamon. Mamon é o pai da luxúria, do materialismo. Ou vai estar com um, ou vai estar com o outro. Esse é o anticristo, o Mamon, a luxúria, o materialismo. É isso que se divulga hoje em dia. É isso que você encontra estímulo, que é a própria mídia que leva até isso. E é isso que a gente está estudando. Os movimentos que a mídia nos trazem, estimulando esse materialismo. Isso é o que a gente chama de obsessão coletiva. Por isso que a gente está estudando aqui agora. Então, é incomodativo? É. Mas a gente tem que aprender aqui a saber que nós continuamos sem o nosso corpo. Você já pode pensar nisso? Que você vai continuar na sua vida, que sua vida é imortal, depois que seu corpo perecer? Você já procurou sentir isso? Você pode perder seu corpo aqui, agora, e seu espírito vai continuar. E nesse seu espírito vai continuar, o que é que você está levando? O que é que você está levando? Jesus também já tem alertado para a gente isso. Não construa o vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Construa o vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Qual é o tesouro da gente? A espiritualidade inferior, os trabalhos da sombra, estão estimulando cada vez mais o tesouro da materialidade. Cada vez mais isso que se intensifica. E as pessoas que têm despertado isso dentro deles e vivem para isso, estão pouco ligando o que vai acontecer com os outros.
Porque eles estão valorizando só o seu egocentrismo. Valorizam só os seus interesses pessoais. Então, analisa você, se perder seu corpo agora, como é que você vai se portar sem os seus interesses pessoais nessa vida? Por isso que a gente fala, morrer todo mundo morre, desencarnar demora um tempo. Demora um tempo. Porque se o teu espírito está fixado na materialidade, no anticristo, nos prazeres da carne, a morte continua, porque na vida eu construí. Você vai continuar preso aos prazeres da carne. E daí a gente vê vários exemplos entre os próprios agrupamentos espíritas de irmãos nossos que desencarnam e voltam falando dos seus enganos, das suas dificuldades no mundo espiritual. Porque tiveram diante deles toda a doutrina cristã, toda a doutrina do Espiritismo, mas não quiseram se esforçar para trabalhar suas vidas dentro dessa doutrina. A espiritualidade inferior, sabendo disso, montou essas 4 torres verdades, que todo mundo sabe, que é o sexo, o poder, o narcisismo e o dinheiro. Tem coisa mais anticristã do que isso? Não tem. Não tem. É você cultuar o próprio corpo. E o primeiro deles é o sexo. E a coisa fica cada vez mais divulgada de uma maneira sensualista, intensificada, para que você tenha que cultuar cada vez mais prazer em cima de prazer. E o que é mais triste, sabe, é que hoje em dia a neurociência mostra para a gente que aquilo que te traz prazer de fora para dentro é algo que gera muitos desejos e motivações, mas que do ponto de vista do ganho do prazer, quanto mais você intensifica, menos prazer você sente. É muito bonito esse trabalho da ciência mostra isso, sabe? A pessoa intensifica em cima daquilo que dá prazer, por exemplo, tudo de fora para dentro. Prazer de fumar, prazer de beber. Você bebe, ou você usar droga, você tem uma liberação tanta de endorfina. Você tem a dopamina, que é a motivação, quando a conquista tem que libera prazer, você tem a endorfina. E você vai repetindo, e cada vez mais que repete, menos endorfina você vai estar liberando. E daqui a pouco você repete a experiência e não tem liberação de endorfina nenhuma. A pessoa fica repetindo o ato da motivação como uma forma de ter ganho pela motivação, porque o prazer da endorfina ele não tem mais. Isso diz respeito a qualquer estímulo que venha de fora para dentro. É por isso que a gente fica nesse pêndulo, né? Em que você tem o desejo, a motivação e o prazer, enquanto você não está realizando, você sente o vazio, a falta e a dor. E quando você não tem mais prazer, você, embora esteja repetindo aquilo, você está sempre sentindo o vazio, a falta e a dor. É interessante você conversar com uma pessoa que é viciada em droga desse tipo. À medida que eles se cronificam seus vícios, a pessoa que está no alcoólica, ele fala, mas eu já não sinto mais o gosto do álcool que eu sentia antes, mas eu acho bom eu ir atrás, procurar, ir na bebida, botar a dose, botar assim, olhar, sentir o cheiro, beber, mas o prazer de beber eu já não tenho mais, mas eu sinto com certo contentamento em ir atrás daquilo que é viciante. É muito interessante. Então, toda atitude anticristã que valoriza o sensualismo, valoriza a matéria, ela é condenada por si mesma a entrar em declínio daquilo que era prazeroso antes.
Isso serve para tudo, sabe? Para tudo. Você tem um exemplo disso na própria curva de vida do ser humano aqui na Terra. Ele é uma forma de um. Então você nasce, na adolescência, você começa a ganhar energia, prazer, força, vigor, vai até os 40 e depois você começa a perder. Quando você está perdendo, nunca vai ser o prazer daquilo que você faz com 60 anos igual que você fazia quando você tem seus 20, 30 anos. São coisas incomparáveis. Então, a materialidade nos propõe para isso. Então, você vê as pessoas divulgando o sensualismo, e a pessoa que cai nessa armadilha, entenda, a sensualidade é algo saudável, porque é através dela que eu sinto as emoções para trabalhar meus sentimentos. É através da sensualidade que eu, analisando as emoções que eu sinto, eu vou depurando meus sentimentos. Mas toda vez que eu intensifico a sensualidade e caindo no sensualismo, eu entro num ato vicioso. E quanto mais eu pratico o vício, menos prazer eu tenho. Entende como é a coisa? Sempre você fica viciado, você fica dependente. E tudo aquilo que é viciante, o preço que eu tenho que pagar por isso é entrar numa de crise de abstinência. Todo vício para eu vencer tem que ter uma crise de abstinência. Já que eu falei um pouco do sexo aqui, eu vou te falar mais ainda um pouco, para você ver da importância disso. A gente tem pessoas que praticam o sexo de uma maneira muito polarizada. E você valoriza muito a esfera da sexualidade que você está encarnado. Então o homem, ele parte para o abuso, subjugando e desvalorizando o sexo oposto. O que é que acontece com isso? Com o passar do tempo, ele vai ser obrigado a ter a encarnação do sexo feminino. Ele aprender a respeitar aquele sexo que ele tanto não soube valorizar. E quando ele vem no sexo feminino, ele vai sentir a falta daquela masculinidade exagerada que ele tinha. E a tendência dele é partir para a homossexualidade. Se ele parte para a homossexualidade prática, ele vai intensificar o quadro de polarização que ele tem. Ele tem que aprender a vencer a abstinência do sexo hipertrofiado que ele causou para ele mesmo. O que é que acontece numa próxima encarnação? Ele nasce no campo neutro da sexualidade para o espírito aprender a passar pela abstinência do desvio da sexualidade. Resumindo, ele vai vir como homem com assim que a gente chama de síndrome de Klinefelter, em que ele vai ter zero de hormônios sexuais. O espírito vai estar ocupando o corpo robusto, forte, querendo o espírito, mas não tendo condições com o corpo que não oferece os hormônios que ele precisa. Quando é mulher, ele vem com a síndrome de Kali, também zero de sexualidade, para passar pela abstinência. E vencendo a abstinência, numa próxima encarnação, ele tentar vir para praticar o sexo mais regrado daquilo que ele polarizou. Vai vir quantas vezes for preciso. E tem casos que são graves, já que você falou isso. E eu vou te lembrar da gravidade aqui. Eu vou te lembrar da gravidade de Deus, mas eu quero que você entenda. Eu vou falar de uma criatura que foi suicida. Passou 50 anos no lar dos suicidas. Conheceu todos os departamentos dessa cidade espiritual chamada Cidade da Esperança, chefiada por Maria de Nazaré. Conheceu tudo que existia na cidade, participou de todos os trabalhos que existiam lá dentro. Depois de 50 anos, todos aqueles que ele conhecia já haviam encarnado. Não tinha mais nenhum contemporâneo junto com ele. Nenhum. O último local que ele foi conhecer foi o isolamento lacrado do sanatório dos suicidas.
E lá ele encontrou uma criatura que estava presa, e que ele ficou tão horrorizado que ele tentou se virar para não ver mais. Isso depois de 50 anos, vendo isso, tudo que você possa imaginar de desgraça que possa acontecer com o suicídio. Ele não teve coragem de orar. E o orientador dele, que foi uma daquelas criaturas que viveu junto com Jesus aqui, disse: você vai ver. Você tem condição de ver. É uma irmã nossa digna de compaixão e de caridade. Essa criatura está aqui e ela não tem condição de reencarnar mais na Terra. Ela vai ser levada para o planeta primitivo, onde depois de inúmeras tentativas, talvez, depois de algumas tentativas de reencarnar, ela consiga ocupar o corpo, em virtude das deformidades que existem no seu perispírito. E isso tudo foi causado por desvio de sexualidade. Você quer coisa mais grave do que isso? Vai ler o livro Memórias de um Suicídio. Vê o que é que ele descreve. Isso sim é extremo de gravidade. Quer insistir no caminho errado? Insista, isso chama-se de loucura. Eu acho impressionante as pessoas chegarem. Deus, mesmo aconteceu isso. Então, não é só uma. Se fosse só uma coisa ocasional, aconteceu um caso, acontece um caso por dia, não falar que você, mas são inúmeros casos que me chegam. Em que as pessoas chegam, mas eu sou teimoso. Eu digo teimosia, na minha terra chamava de burrice. Hoje aqui eu aprendi que é loucura. Porque teimosia é você dizer que 2 e 2 vai ser 5. É burrice ou é loucura? Então as pessoas são teimosas porque querem ser teimosas. Elas insistem fazendo o que é errado, sabendo o que é errado, vivendo de iniquidade, só para ter o prazer da iniquidade, de satisfazer o seu ego em cima de coisas que não faz sentido do ponto de vista espiritual, e levam umas com as outras, formam agrupamentos de milhares de pessoas nesse sentido, e que se ficam divulgando toda atitude equivocada do ponto de vista espiritualizando a nossa vida. E as pessoas apoiam. E você convive com pessoas desse jeito dentro da sua casa, na tua família, que você vê que estão querendo que 2 e 2 seja 5, porque ela quer lucrar com o 5 e não quer enfrentar o 4, que é o resultado de 2 e 2. Então você vê pessoas praticando coisas que são desonestas, querendo continuar fazendo coisas desonestas. Quantos e quantos não chegam lá no consultório da gente? Eu quero aposentar. Tá bom. Tem carteira assinada? Não. Então você não vai aposentar. Mas eu quero, mas não vai. Você está querendo tirar de onde você não colocou. O nome disso chama-se de roubo. Você quer ser um ladrão? Não, não é isso, porque fulano fez, deu certo. Fulano fez, deu certo. Você quer ir também fazendo errado do mesmo jeito? Ah, quero, porque eu quero ganhar, eu quero ter dinheiro. É isso que a gente vê. Isso é iniquidade. E a pessoa não tem vergonha de querer tirar dos outros aquilo que ela não colocou, que deveria ter feito para ela, mas ela quer ter um benefício. Se você for ver a palavra iniquidade, eu estou falando, ela faz parte da nossa vida do dia a dia. E você é convidado a isso o tempo inteiro. Dei um exemplo agora de dinheiro da iniquidade. Poder é a mesma coisa. Veja quantos não estão aí mergulhados, principalmente agora esse ano, que vai ter política em cima de poder. Você pega o livro Tormentos da Obsessão, tem casos lá de irmãos nossos que vieram do mundo espiritual para cá para trabalhar dentro da doutrina espírita e também dentro da política para melhorar a situação da natureza humana aqui na Terra, e que todos estão dando com os burros na água, voltando para lá cada vez mais comprometidos.
agrupando, e é uma cadeia, que é de baixo até cima. E que você vê na nossa própria cidade, tem grupamentos de bairros. Se você for botar com os olhos para ver, é o poder que está sendo jogado ali. E pessoas querendo usar desse poder, para ter benefício desse poder. Quando não só benefício do ponto de vista material, mas benefício moral. Para ter os outros abaixo dele, ele tomando conta dos outros. Ele não está querendo ajudar os outros. Então estão usando do poder em cima daquelas criaturas, sabe? Então, isso tudo é muito grave para a gente. Quando se chega no narcisismo, esse sim é que você tem exemplo de iniquidade. E é o que eu sempre falo para vocês. Tem narcisismo físico e narcisismo moral. Beber é narcisismo, fumar é narcisismo, uso de droga é narcisismo, abuso de comida é narcisismo. Então isso tudo é narcisismo, você valorizando o seu próprio ego, você se vai descendo com aquilo em que a tua saciedade é interminável, sabe? Está lá no nosso livro dos Espíritos. O que é que causa desgosto pela vida? Falta de fé, ociosidade e saciedade. São as causas que levam ao suicídio. E a gente lê essas coisas e a gente vê acontecendo a olhos vistos, e a gente fala isso dentro da casa espírita, e eu não sei até que ponto as pessoas ficam se enganando, sem querer perceber que isso fazem parte da vida delas. Você veja quantas pessoas obtusas, medíocres, que ficam valorizando atos degradantes da vida com essas propostas políticas que estão surgindo, que não param de surgir. E que você só vê corrupção, só vê poder, só vê dinheiro, entende? E as pessoas se envolvem nisso aí, e elas são estimuladas, entende? Principalmente pela mídia, é uma coisa assustadora. A iniquidade chega a um ponto, entende? Você vê que se divulga o ato iníquo da maneira equivocada para que as pessoas, sendo bombardeadas pela mídia, pelas informações, comecem a acreditar que aquilo ali é uma verdade. E as pessoas falam abertamente isso. A gente vive de narrativa, a gente vive de mentira, a gente tem que mentir. Quanto mais você mente, mais as pessoas acreditam. E à medida que vai mentindo, eles vão acreditando, e daqui a pouco vamos todos juntos, entende? Um com os outros, aí apoiando os outros. E você participa disso. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida prática. Entende? Porque Jesus pediu para a gente viver da verdade. E eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Aí você vai ficar usando, vendo na casa espírita, falando essas coisas e vivendo de mentira. Quanto maior o seu conhecimento, maior a sua responsabilidade. Gente. É por isso que eu estou falando, a gente tem mais responsabilidade para isso do que as pessoas que não estão querendo se envolver com o lado religioso. E são muitas hoje em dia que não estão querendo se envolver. É uma das palavras, uma das frases do sermão profético de Jesus. Okay? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas atitudes anticristãs. Outra coisa que ele fala é que ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então vai ter guerra e vai ter rumor e ter mais guerra ainda. É poucas guerras que a gente está tendo? Aonde que não está tendo guerra nesse mundo que a gente está vivendo? Está vivendo em todo campo. E você vê guerra dentro dos próprios países, você vê guerra entre países. Tanto países vizinhos como países distantes. Você vê abuso de poder de guerra, pessoas passando necessidade, são milhares de pessoas que estão morrendo. E morrem na fome mesmo. Tendo condições de ser um país livre, honesto, que trabalhe em benefício de todos, mas que não está acontecendo isso. E gera uma complicação tremenda para todos nós. Por quê? Porque depois você vê que nosso próprio país termina se envolvendo, porque a gente está no mundo globalizado, você tem que dar testemunho de alguma coisa na sua vida. Não tem essa história que você diz, está lá do outro lado do mundo, eu não participo. Você participa sim.
Ah, mas está na China. Não, a China importa 25% do que a gente exporta do mundo inteiro. 25% é para a China. 12% do que você exporta é para os Estados Unidos. A gente pensa que é primeiro para os Estados Unidos, não é, é para a China. Os Estados Unidos chegou para o Brasil, taxou em 50%. A China taxou em 55% agora. Vocês estão sabendo disso? Não sei se estão. Mas a gente está vivendo nesse mundo em que você, com o suor do seu trabalho, daquilo que você está fazendo, está sendo explorado. E explorado o tempo todo. É poder, é dinheiro, é narcisismo. Que está sendo envolvido nisso tudo. Aí você vai dizer, não, mas é na China, não tem nada a ver com isso. Tem. Olha, quando a gente lê o livro Nosso Lar é o livro espírita mais vendido no mundo. Vendido. Dado é o nosso Evangelho. Vendido é o nosso lar. Quando foi começar a Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Os engenheiros do espaço, do orbe solar, se reuniram todos, as entidades crísticas, e fizeram um campo vibratório em volta de toda a Terra, para que as energias degradantes da guerra não fossem interferir os outros planetas envolvidos no orbe solar. E a nossa confusão fosse resolvida por nós mesmos. Então, nós fazemos parte dessa humanidade aqui no sistema solar, do nosso planeta Terra. O que acontece na China faz parte da gente. Na próxima encarnação, eu não sei se eu vou ter que encarnar como um chinesinho. Ninguém sabe. Às vezes as pessoas dizem, não, vai ser banido do planeta, ninguém do planeta inteiro. Não precisa ir muito longe, não. Se coloca lá na África, no meio daquela turmazinha, né? Muito civilizada. Né? Vai lá ver o que é que eles fazem. São bons nossos que estão lá. Então a gente vive nesse meio de confusão, em que tem guerras e rumores de guerras. E que a gente é tomado também, né? Tem participação nisso. E a participação coletiva, a regra é a mesma da participação individual. O espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Nosso planeta, nosso país, também é uma estrutura que vai ter que passar por essa regra. Pelo mal que ela faça ou que ela deixe de acontecer. Pelo bem que ela deveria ter feito e não fez, e pelo mal que decorreu por não ter feito esse bem. Então nós estamos aqui não para divulgar guerras e viver de guerras, mas muito pelo contrário, para evitar guerras, mas fazendo o bem. As pessoas dizem para evitar guerra como? Não sei, não está fazendo bem? Então, a única maneira de evitar guerra é fazendo o bem. Evita-se o mal fazendo o bem. Nós estamos fazendo o bem? E aí que está o problema. Porque você vai participar desse mundo desse jeito. Até acontecer um dia, quem sabe, a gente viver sem essas guerras. Porquanto se levantaram nação contra nação, rei contra rei, e haverá fomes, terremotos e environmentais. Em outra São Marcos tem fomes, pestes e terremotos. Então, pestes aqui, as doenças também estão envolvidas. Olha quantas pessoas não morrem de fome, olha os cataclismos que acontecem na própria natureza hoje em dia, se a gente não está passando por isso. São muitas as pessoas morrendo de fome mesmo. E em situações que não era para acontecer isso. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa de mim. E aqui são as atitudes antirreligiosas que Jesus está falando para nós. Em nosso próprio país, a gente tem muitas atitudes governamentais de hoje banindo a religiosidade do império. E isso não é de estranhar, porque todo mundo passa por isso, já viveu isso. Tem que tirar
o símbolo de Jesus de determinados departamentos. Jesus não entra aqui. São atitudes religiosas. Se você fala de religião, você muitas vezes, dependendo do assunto que você está vivendo, as pessoas vão querer te descartar aqui. Vê se cabe religiosidade no meio da política hoje em dia, como se a política não existisse, como se a política fosse um departamento da natureza humana e que Deus não penetrasse. Então o homem criou uma coisa que Deus não entra. É isso que Jesus está dizendo para nós. Vai matar moralmente aquelas pessoas que praticam a religiosidade. São assassinatos morais que se promovem. E a gente não deve dar ouvido para isso. A gente tem que dar a nossa cota de contribuição para isso. Eu acho que no começo da minha vida eu tinha algum receio de falar muitas vezes de religiosidade na área da medicina. E eu fico muito feliz porque as coisas mudaram muito, sabe? Hoje mesmo o Cássio mandou uma mensagem sobre hipertensão, da própria, divulgando um dos fatores que devem ser estimulados para evitar quadros hipertensivos ou amenizar quadros hipertensivos. Um dos tópicos lá dos sérios tópicos é meditação, espiritualidade e religiosidade. Sendo divulgado abertamente. E eu fico muito feliz. Porque quando eu estudei não era desse tipo. E se falava de religiosidade era uma coisa que o pessoal fazia chacota com você. Para você ver como as coisas mudam. Antigamente você falar de religiosidade no campo da psiquiatria era um absurdo. Hoje em dia você vê psiquiatra de renome, inclusive aqui no Brasil, trabalhando religiosidade e espiritualidade e sendo espíritas no campo da psiquiatria. Meu filho fez psiquiatria, ele está pretendendo fazer a pós-graduação dele nesse campo de espiritualidade e espiritismo dentro da psiquiatria. Então você vê que as coisas estão mudando e mudando para melhor. E que a gente tem que não ter vergonha de levar adiante isso que a doutrina nos traz, para que a gente viva na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e no contexto social que você está vivendo. Se o outro vai valorizar ou não, isso é problema do outro. O importante é o que eu estou fazendo. É eu dar testemunho do bem de Jesus em minha vida, praticando atos amorosos. É assim que a gente tem que viver. Porque muitas vezes você vai ver tem pessoas que indo contra a religiosidade onde você está vivendo. E é aqui que eu acho que é um dos mais graves. Igualmente onde surgiram os falsos profetas que enganaram a Deus. Isso aqui ficou confuso, sabe? Depois vem a iniquidade. São os dois piores. Porque isso aqui tudo, você vê que as pessoas vivem de uma maneira de massa, né? Desrespeito a todos. Aqui, quando fala da religiosidade, a coisa já está direcionando mais para o lado religioso. Mas quando chega aqui, falsos profetas são aqueles que não divulgam a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você do que é um falso profeta dentro da doutrina espírita. Kardec fez a classificação dos espíritos em 4 tipos. Espíritas experimentadores são aqueles que sabem que existe alguma coisa do mundo espiritual, mas não estão nem aí para isso. Não vê nem qualidade moral, nem coisa nenhuma. Espíritas imperfeitos são aqueles que reconhecem que existe um lado espiritual, reconhecem que tem uma qualidade moral para os outros, mas para a vida dele não. Está aí os falsos profetas. São esses que sabem o caminho da verdade, mas não vivem a verdade. Mas sabem dar lição de moral para os outros. Sabem levar para os outros. Mas na sua vida íntima não querem nem saber disso. Esses são os falsos profetas. São aqueles que pegam a tribuna espírita, falam, e depois você vai botar na peneira para coar a coisa e não sobrou coisa nenhuma.
fala palavras bonitas, repete frases redundantes, entendeu? Mas de um padrão totalmente superficial, sem aprofundar, sem tocar nos corações. Esses são os falsos profetas. Isso tem aos montes, porque não é só dentro do Espiritismo que tem falsos profetas, mas em todas as religiosidades que existem na Terra. Tem irmãos nossos falando coisas que não tem nada a ver com o que Jesus nos trouxe. Sabe? Eu atendo, e não é só pastor não, atendo padre também. E te digo uma coisa, padre é mais complicado do que pastor. Nossa Senhora, muito mais complicado. Sabe? São pessoas difíceis da gente trabalhar com coerência, porque eles vivem um sistema sofismático em que se obrigam coisas que no fundo não é o que eles sentem, e que aquilo ali vai se avolumando e gera um transtorno da afetividade imensa dessas criaturas. Sabe? São pessoas que têm essa função, mas que no fundo não têm seus corações preparados para isso. E terminam divulgando coisas, vivendo coisas que são falsos profetas. Um exemplo do catolicismo de falso profeta, eu te dou para você no livro Libertação, que a Beatriz vai na igreja católica lá, junto com a família da auxiliar, e vê lá o padre todo enegrecido, com fluidos negativos, olhando e falando as palavras de Deus lá, sem nenhuma afetividade no coração. Para depois, a semana que vem, a gente fala mais sobre falsos profetas, e depois só vai faltar a iniquidade. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for um orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago esquecendo a minha angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorte-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem amor. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.
a oportunidade de chegarmos até esse momento e ter dentro desse plano recebido tanto para tocar dentro de nós, de forma consciente, em nossos corações, esse despertar, essa responsabilidade. Que cada um de nós possamos lembrar juntinho do Senhor de tudo aquilo que hoje buscamos. Nisso que aqui chegamos, para poder colocar e exercitar-se em nossa vida diária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o reino do Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes entregues